E para nós entrar no capítulo 3, para terminar aqui esse contexto, a injustiça que havia na época aqui contra as mulheres. Havia uma injustiça muito grande, as mulheres estavam sendo subjugadas pelos homens, não tinha vez de fala, ao contrário, elas eram oprimidas, muitas delas eram abandonadas e não tinham para a sociedade daquela época nenhuma relevância. Para os homens machistas que havia naquela época, e por isso que no capítulo de número 3, o apóstolo Pedro faz uso de 7 versículos para exatamente, louvado seja Deus, falar como a mulher deveria agir e proceder na sociedade e perante o seu esposo. Veja só o versículo de número 1. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. O que esses dois versículos, esse versículo de número 1, fala acerca das mulheres? Perceba aqui uma coisa. Ele aqui está falando de mulheres que têm maridos que não são crentes. Propriamente para maridos que não são crentes. Porque ele diz sujeito. Essa palavra sujeitar é obediência, é honrar aos nossos próprios maridos. Ele diz que também obedeçam os nossos próprios maridos, que se alguns não obedecem à palavra, ou seja, aqueles que não aceitaram ainda a Cristo, ou não obedecem à palavra de Deus, mulheres que têm maridos que estão longe do Evangelho, que não têm a palavra, que não têm o Evangelho, a conduta dessas mulheres, mesmo tendo maridos assim, deve ser uma conduta de obediência à palavra de Deus, irmão. Para quê? Para que o marido seja ganho, se não por palavras, seja ganho com o seu quê? Testemunho. Irmão, isso é muito sério dentro do lar. Isso é muito sério dentro de uma casa. E propriamente no meio da família. Pode parar para ver. Quantas vezes você já pregou para alguém da sua família? Quantas vezes você já evangelizou, convidou, e parece que existe uma barreira, que as pessoas não se voltam para Deus. Querido, mas a maneira mais eficaz de ganharmos a nossa família para Jesus, da esposa ganhar o marido para Jesus, do marido ganhar a esposa para Jesus, não é pelo muito falar, porque o muito falar, quando nós repreendemos o tolo, o que diz em Provérbios? O tolo vai nos odiar. Né? Quando nós repreendemos aqueles que não querem ser repreendidos, seremos odiados por esses tais. Mas ele diz: repreenda o sábio, porque o sábio assim se tornará mais sábio e você será amado pelo Pai. Da mesma forma acontece dentro do lar. A melhor maneira do marido e a mulher, a melhor maneira de um parente crente ganhar um parente que não é crente, é através do testemunho. Através do seu testemunho, através do seu trato, através do seu modo de viver no meio da sua família. Mano, já parou para pensar? Você está dentro da igreja, o marido está em casa, e você chega já em casa a ponto de briga, irmão, ignorante, sabe? Você quiser que faça o almoço, que agora chegou a vez do empoderamento feminino. Chegou a hora do empoderamento feminino. Você lava a louça, se você quiser lavar suas roupas. Como é que ganha um marido desse para Jesus?
Como é que a esposa vai conseguir ganhar um marido desse para Jesus? Porque nós precisamos ter atitude. Não é só oração, vir para a igreja, orar pelo marido, orar pela esposa, orar pelos parentes, e nas oportunidades que nós temos de dar um bom testemunho do nosso trato, da nossa forma de agir, perdemos a oportunidade. Então, verdadeiramente, o que Pedro aqui aconselha às mulheres é exatamente, mesmo que eles não obedeçam a palavra, sejam sujeitos a eles, obedeçam totalmente, por obediência à palavra de Deus. Continue fiel, continue sendo crente e confiando no Senhor, e que as suas atitudes não sejam atitudes assim direcionadas por aquilo que muita coisa na internet, feministas defendem que você tem que se impor dentro do seu lar. Não, querido. Se você quer ganhar o seu marido para Jesus, você precisa continuar fiel aos princípios bíblicos. Louvado seja o nome santo do Senhor, que fala que devemos continuar honrando, mesmo que esses, aleluia, não obedeçam à palavra de Deus. Aí eu pergunto aí para as mulheres que estão passando por essa situação: isso é fácil, irmãos? Não é fácil, não. É por isso que tem que pedir ajuda àquele que pode quebrar os corações, pedir ajuda do Espírito Santo para convencer essas pessoas, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo, para que se cumpra a palavra de Deus que está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e o versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, é um trabalho junto. Você crê, você ora, mas você também dá testemunho. Você não é uma mulher briguenta, você não é uma mulher espancadora. Tem mulher espancadora, você sabia? Que se maridos fosse procurar Maria da Penha, pegava. Mulher rixosa nunca vai ganhar o seu marido para Jesus. Mulher confuseira não vai ganhar o seu marido para Jesus. Haja com sabedoria. Isso é pouco falado dentro das igrejas. Aí tem aquelas que são muito crentes, muito santas dentro de casa, que começam a fazer um jejum e nem avisa para o marido. O marido vai procurar a sua esposa para o seu relacionamento marido e mulher, e a mulher: não, sai de perto de mim que eu estou jejuando. Você quer? Já faz 15 dias. Aí como é que ganha o marido para Jesus? Então tem que ter sabedoria, irmão. Porque diferente daqueles que são crentes, que precisa também ter um cuidado, aqui está falando daqueles que não obedecem à palavra. Olha só o versículo de número 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Ela não me falta com respeito, ela é honesta, é sincera para comigo. Então isso vai começando a ver, entrar pelos olhos. A mensagem entrar pelos olhos do marido. O versículo 3: não procure. Aí ele começa aqui. O versículo 3 ele muda um pouco o tom, mas é ainda a respeito da mulher. Olha o tom que ele usa aqui, no versículo de número 3 em diante. Não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você seja esta no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo, dedicado ou delicado, e que tem muito valor para Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu acho isso aqui muito maravilhoso. E olha, que eu não vim aqui pregar para dizer que as irmãs sejam mulheres relaxadas, querido. Pelo amor de Deus. A pessoa, você chegar na igreja toda
toda assanhada, igual o pastor, você precisa fugir dos extremos. Olha para o seu irmão, por favor, olha para a sua irmã e diga assim para ela: fuja dos extremos. Não é pecado cuidar da sua beleza. Pecado está nos extremos. Eu preciso dizer para você que na questão da beleza, o pouco sempre será muito na vida da mulher. O pouco é muito. Você não precisa se encher de pó de arroz no teu rosto. Você não precisa pegar, não sei os nomes das coisas, né? Botar 2 maçãs vermelhas na sua bochecha para mostrar que está corada. Você não precisa. Irmãs que têm chamado, que se apruma todo, que se perfuma todo, que se enfeita todo, toda maquiada, tem medo até de sentir a presença de Deus para não chorar, porque se chorar, a maquiagem sai borrando. Até para a presença de Deus é atrapalhada, porque não posso chorar, não posso, calma aí, vou pensar aqui em outra coisa. Se eu pensar aqui em Deus, as lágrimas vão descer, e meu cabelo passa em prancha hoje, vai que molha aqui, você está entendendo? Até isso atrapalha. A beleza externa da vida da mulher não é tudo, mas as pessoas estão achando que isso é tudo. E aquilo que a palavra de Deus quer fazer na nossa vida é uma beleza que agrada a Deus. Essa beleza que agrada a Deus não está do lado de fora, está do lado de dentro. É a beleza do coração, é a delicadeza da vida da mulher, é exatamente a educação da mulher. Isso não muda. E é essa beleza que diz aqui a Bíblia que é preciosa para Deus. Mulher, seja moderada e que você, aleluia, possa transmitir para as pessoas, para o seu marido e as pessoas que estão ao seu redor, o quanto você é honesta, o quanto você é sincera, o quanto você é respeitosa e o quanto você é delicada. As mulheres de hoje têm perdido, irmão, a sua delicadeza. O sistema do mundo pode pedir outra coisa, que você se vista de tal forma, que você se vista de tal jeito, que você, aleluia, o decote que você tem que usar, todos os que estão usando, o decote vai até aqui, o lascão na saia que você tem que usar, todo mundo está usando, é até aqui. Não deixe o mundo guiar, aleluia, as tuas vestes, porque as vestes, irmãos, o mundo jaz no maligno. E a moda, entenda isso, a moda está nas mãos do maligno já. Nós também seremos conhecidos como servos de Deus, queridos, pelas nossas vestes. Lembra da profecia de Elias? Elias liberou uma profecia para um determinado cidadão. Quando a profecia chegou para esse cidadão, o cidadão perguntou assim: quem foi que profetizou? Como ele? Eu não sei muito bem quem era ele. Então como é que ele se vestia? Rapaz, ele se vestia desse jeito. Aí ele botou a mão na boca. Isso que foi Elias. E aí o que ele vai fazer? Não, agora eu vou morrer. Foi Elias que profetizou. Foi o homem de Deus que profetizou. Eliseu passava na frente da casa de uma família, ele não chegava lá gritando, dizendo: eu sou crente, eu sou profeta, não. Ele passava e a mulher olhava assim para o marido e dizia: aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus. O que é que denunciava ele, irmão? Então, homens, mulheres, não deixe que a moda dite o que você tem que vestir. Versículo 5: porque assim se adornaram também antigamente, olha a palavra, irmão, as santas mulheres que esperavam em quem? Em Deus. Tem alguém aí comigo? Esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aí ele dá um exemplo aqui no versículo de número 6. A mãe da fé, a esposa de Abraão,
que é o pai da fé. Olha só isso, no versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, meu Senhor, da qual vós sois o que, irmãos? Filhas. Veja que não é heresia que eu estou falando. Mãe, a fé também. E vocês são filhas pela fé desta mulher que olhava para o marido e dizia, meu Senhor. Uma vez aqui na escola bíblica, era um professor que estava dando aula, é a minha esposa aqui, rapaz. Aí teve uma hora que mudou o professor, né? E eu fui dar aula. E quando ela falava com outro professor, o senhor disse isso, o senhor disse aquilo, mas essa palavra aqui o senhor pode me explicar? Quando eu assumi, ela olhou para mim e disse, mas o Senhor disse, opa, está vendo ali? Está se cumprindo aqui. O que Sara fazia, chamava Abraão de meu Senhor, se cumpriu na minha vida. Então, queridos, é importante, mulher, dar honra ao seu marido. E não se engane, na continuação, olha só, no versículo que ainda continua, chamando-lhe de Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo a nenhum espanto. Versículo 7, aí ele muda e vai para o varão, vai para o marido, ele diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, ou mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Irmão, isso aqui é muito tremendo para a vida do homem. Muito tremendo para a vida do homem. Nós sabemos que o relacionamento entre o homem e uma mulher casados, a vida sexual do homem e da mulher é uma coisa que Deus abençoou. E ele, inclusive no capítulo 7, o apóstolo Paulo de 1 Coríntios, ele disse que o homem não pode negar-se a sua esposa, e também a esposa não pode negar-se para o seu marido. Todavia, muitos se pegam com essa palavra, principalmente homens brutos, grosseiros, que não entendem, o tempo, o momento que a mulher está passando, e exigem, não, você não pode me negar, sempre que eu tiver com vontade, você tem que estar pronta. Quer dizer, o indivíduo, irmão, trazendo aqui para aquilo que nós conhecemos, o indivíduo nem deposita e à noite quer sacar. E o que eu acho tremendo é Deus vendo exatamente e punindo pelo lado da mulher, quando Pedro vai dizendo assim, ei, coabitai com as suas esposas. Esse coabitai é o relacionamento sexual. Coabitai com as suas esposas com entendimento, lembrando que elas são o quê? O vaso mais frágil, mais fraco. Se não for assim, amado, se você, como homem, e como existem muitos homens por aí que são grosseiros também nessa área, que mereciam inclusive ser presos, irmãos, porque cometem inclusive até mesmo estupro, porque quando o ato sexual é feito sem consentimento da outra pessoa, isso é crime, sim ou não? Isso é um crime. Então nós não podemos, amados, que servimos a Deus, nós homens que servimos a Deus, agir desta maneira. A parceira que Deus colocou do meu lado, ela é um vaso mais frágil, e nós precisamos, louvado seja o nome santo do Senhor, cuidar delas e não maltratar com elas. Pense sobre o que foi falado nesses sete versículos do capítulo de número 13. E para terminar, no versículo de número 7,
Versículo 7: igualmente vós, maridos, coabitai, como nós falamos, com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, mais frágil, como sendo vós e seus co-herdeiros da graça da vida. Olha só a responsabilidade. E isso aqui é na área do homem, na parte do homem. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja como é importante esse trato, veja como é importante esse testemunho, veja como é importante, amados irmãos, maridos e esposas, como é importante coabitar com entendimento, com sabedoria, sem briga, sem rixa, sem discórdia, mas com honra, com compreensão, com humildade e entendendo o papel um do outro dentro do relacionamento. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Eu já disse para minha esposa: filha, eu estou disposto a entregar a minha vida por você, mas vigia para não chegar a esse ponto. Então vigia para que não chegue esse ponto. Louvado seja Deus. Se cuide-se, aleluia, se zele, louvado seja Deus. Cuide do seu cônjuge e verdadeiramente, maridos, amem as suas esposas. Algumas coisas eu aprendi isso. E sempre que eu me lembro, opa, tenho que você maridão é protetor da sua esposa. Então você vai aqui na avenida, você vai na avenida de mão dada com a esposa. Aí você vai no canteiro e deixa a esposa no canto da pista. Não, bota ela no canteiro e vai você protegendo ela. Você vai subir a escada e você sobe na frente. Digo, não, você é o protetor. Deixa ela subir na frente e você vai atrás, guardando, protegendo. Aí você vai descer a escada, aí muda a posição, vai lá para trás e deixa a mulher aí na frente. Não, toma a frente dela de novo e vai na frente, protegendo, guardando. São coisas simples, irmãos, mas que mostram o cuidado que você tem para com a sua esposa. O cuidado. Honre, marido, honre as suas esposas. Honre as suas esposas. Amem, verdadeiramente se sacrifiquem por elas. Esposas, honrem os vossos maridos, porque assim como a igreja tem que honrar a Cristo por ser o cabeça da igreja, esta honra, irmão, é se submeter. Esta honra, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, verdadeiramente está disposta a colocar o teu marido para cima, a fazer ele vencer. Irmãos, mais um conselho: mulheres, evitem de liberar palavras de desânimo contra o seu marido. Evite isso. Quando mulheres chamam os seus maridos de burro, idiotas, quando as esposas, irmão, diz para o seu marido, não sabe fazer nada, você está fazendo mal ao seu marido. E existem maridos que estão dentro da igreja, irmão, que foram já castrados pelas suas mulheres. Eles não têm mais nenhuma perspectiva que vai vencer, vive uma vida realmente. Eu conheço um pastor que na reunião, o pastor falou na reunião, dizendo: irmãos, cuide do seu lar com sabedoria, que você seja a autoridade dentro da sua casa. Aí o pastor olhou para o irmão
e disse assim: irmão, você é barriga branca. Quem conhece essa expressão barriga branca? Quem manda é a mulher. Aí o irmão, para também não passar por baixo, o irmão disse assim: pastor, não é só a barriga não, é a cabeça, é os braços, é a perna, é o corpo todo. O pastor, está vendo, irmão, não deixa para derrotado, irmão. Então não pode existir isso, irmão, de mulheres estar liberando palavras. Todo mundo erra. Mas na questão do homem, quando essas palavras são liberadas pela sua esposa, ele não consegue lidar com essa situação. E acaba se entregando exatamente aquilo. Então não castre o seu marido com palavras. Pelo contrário, continue incentivando ele. Vai, da próxima vez acerta. Não. Continua, porque Deus vai honrar. Você está entendendo? Palavras que animam, palavras que levantam o seu marido, porque você fazendo isso, terá um leão dentro da sua casa. Não um cordeirinho, irmão. Cordeirinhos que viraram pai de pets. Irmão. Cordeirinho que na hora do barulho no quintal, diz: mulher, vai lá no quintal que tem um barulho lá. Homens que correm com medo da barata. Eu não estou com medo. Mata aí, pelo amor de Deus. Não quero nem ver isso aqui, irmão. E isso transparece dentro da igreja, irmão. Você acredita? Eu fui pregar num determinado lugar, eu não vou dizer o nome, e quem me recebeu para a noite da pregação, na sexta-feira, foi a mulher, a pastora, toda bem arrumada, né, toda bem alinhada, e de repente o marido saiu, o pastor saiu, todo com roupa normal, o pano estava fora da calça, e subiu para cima do altar, e no meio da pregação, no meio da mensagem, alguém ficou endemoniado dentro da igreja, irmão. O que os irmãos fizeram? Chama o pastor lá para ele: pastor, a irmã está endemoniada. Não, chama aí a minha mulher, que eu tenho medo disso aí, chama lá a mulher para orar. Olha o meu coração, meu Deus do céu. Isso transparece nas igrejas. Então, para que as nossas orações não sejam impedidas, marido, cuide bem da sua esposa. Esposa, cuide bem do seu marido. E coabitem com entendimento. Irmãos que não têm maridos crentes, que não têm esposas crentes, dê um bom testemunho da sua obediência à palavra de Deus, porque senão vai ganhar com palavras, com testemunho vai ganhar em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Deus nesta noite? Aleluia.